Falar da nova geração, nós temos que entender a geração passada, tá? Que é o Xbox One S, Xbox One Fat, Xbox Series S, Xbox Series X. Uma das maiores perguntas, tá? A maior quantidade de perguntas que nós recebemos: posso trocar o SSD interno? Posso aumentar a memória desse aqui, ó, que é o Series S, que tem 512 GB? Nós sabemos que é muito pouco, né? 512 GB para a realidade atual é muito pouco. E quando instala o sistema, sobra 300 e poucos gigas. Na verdade, dos 500 e poucos, sobra apenas 300 e poucos gigas para uso. Então é um espaço bem curto, bem pequeno para poder instalar uma certa quantidade de jogos, que os jogos hoje cresceram muito. Trocar, se o cliente, o usuário final, pode trocar o SSD interno desses aparelhos. Então, para vocês entenderem o que mudou no SSD interno, nós temos que entender sobre esses dois aparelhos. Esses aparelhos, pessoal, eles tinham um chip, uma memória NAND separada só para o sistema de arquivo deles, o arquivo criptografado. Uma das grandes diferenças, tá? Uma das maiores diferenças da geração passada para essa aqui, ó. Esse é o SSD do Série S, Série X, usa o mesmo SSD, a diferença é a capacidade de armazenamento. Aqui vem com 512, aqui vem com 1 TB. E esse é o HD da geração passada, tá? Então dá para ver a diferença absurda, né, de tamanho disso. Então esse HD é o HD 2.5 polegadas, o HD usado em notebook, bem comum. One S, usado no One Fat, usado no Play 4, usado no Play 3, 360, todos eles usam esse tipo de HD, o HD comum. Esse HD aqui era exclusivamente para jogos e sistema. Tá? O sistema operacional era instalado aqui, mais os jogos. E como eu falei, as informações criptografadas que faz o aparelho funcionar, e cada aparelho tem sua própria chave, ficam numa memória separada. Então aqui é exclusivamente para jogos e sistema, somente para isso. Então deu problema aqui, a gente simplesmente substituía. Era só trocar esse HD e fazer uma nova instalação. Essa geração, o que a Microsoft fez? O aparelho, ele não tem mais um chip NAND, que é um chip específico só para guardar as informações. A NAND agora está aqui dentro. Então esse SSD, ele grava o sistema operacional, ele grava os jogos e ele tem as informações criptografadas de cada aparelho. Não tem nada que possa ser feito caso isso aqui der defeito. Eu sei que muitas pessoas vão falar, mas isso é uma peça que dificilmente vai dar defeito. Eu estou com o Série X aqui com o SSD com defeito. Tá um Série X aqui, ó. O SSD dele está inacessível, nenhum aparelho acessa, tá? PC não acessa, ninguém acessa. E esse SSD, quando está normal, a gente conecta no PC, vai abrir 6 partições. Uma partição é oculta com um formato desconhecido. Essa é a que fica NAND. Então o SSD ele abre normal, só que uma partição a gente não tem acesso. Porém, o desse aparelho aqui, o SSD está totalmente inacessível, simplesmente não lê. Simplesmente não funciona. Então é um aparelho que infelizmente está morto e eu não sei qual será a solução para isso no futuro. Espero, né, que a Microsoft solte algum software para que a gente possa regravar a NAND, já que a NAND agora não é mais um chip separado. A NAND agora está junto com os jogos e está junto com o sistema operacional. Então algo que é muito importante, que era separado, está tudo aqui agora. Então esse é o perigo. Esse aqui queimava, a gente trocava. Esse aqui queimar, infelizmente não tem o que fazer. O aparelho morre. Bom, pessoal, agora na prática, né, vamos mostrar para vocês o que mudou realmente entre uma geração e outra, né? Além, é claro, de APU, velocidade de memória, não vou entrar nesse quesito. Vou entrar na questão do SSD, que é o pessoal tem mais dúvida, que é bem pequeno, né? O espaço aqui é bem pequeno no Série X, 512 GB, 380 e pouco sobra para o cliente. Aqui é um Xbox One S, como dá para vocês verem, a placa é bem maior. E ele usava o HD, como falei, o HD é 2.5 polegadas, HD padrão notebook, usado em notebook também. Então quando esse HD dava defeito, a gente só desmontava o aparelho, tirava o HD, colocava outro, instalava o sistema, pronto. O aparelho estava pronto para o uso, não tinha problema algum. Mas por que isso é possível nesse aparelho aqui? No One S, no One Fat. Repara aqui no meu dedo. Isso aqui no meu dedo é uma memória. E essa memória ela é exclusivamente para guardar os arquivos codificados do Xbox. Tá? Ela é exclusivamente para guardar os arquivos codificados, o arquivo de inicialização. Então o Xbox ele liga através do chipset, tá? Que no caso aqui é um chipset mais NAND inicializa o aparelho. Então as informações dessa APU, a chave dessa APU está aqui dentro e a chave do drive também está aqui dentro. Então quando o aparelho dá defeito no HD, a gente simplesmente troca o HD porque o arquivo principal do aparelho está aqui nesse chip. Se essa memória der defeito,
o aparelho morre. Porém, a memória fica aqui exclusivamente só para isso, então dificilmente isso aqui apresenta problema. Trocamos o HD e o aparelho funciona normalmente. E qual a diferença do Xbox Series S e o Xbox Series X? Eles não têm esse chip aqui. Esse chip foi para onde? Para dentro do SSD. Esse chip NAND que tinha na geração passada não existe nessa nova geração. Então não é simplesmente trocar o HD como a gente trocava aqui. Agora esse arquivo que fica aqui na NAND está aqui, pessoal. Eles colocaram aqui dentro. Então o SSD ele tem as informações para inicialização do aparelho, tem as informações da APU que é casada com o sistema. Está aqui dentro do SSD. No 360, no Play 3, no Play 4, todos eles têm um chip exclusivamente para guardar as informações da firma. Então qual é o problema disso? Aqui dá defeito no HD, a gente troca o HD. Aqui se der defeito no SSD, o que acontece? O aparelho morre, tá? O aparelho simplesmente não funciona porque as informações dessa APU estão aqui dentro. Então eles colocaram aqui NAND, sistema, mais jogos, tudo dentro de uma peça só. E eu vou colocar esse SSD, que é um SSD de outro Série X, Série S, que a gente tem aqui. Vamos fazer o teste para vocês verem qual é o sintoma quando a gente troca o SSD. Tira o SSD original, coloca outro para vocês verem qual é o sintoma. Eu falei pra caramba, né? Agora vamos para a prática. Vamos realmente testar para comprovar tudo que eu falei, porque nada melhor que entender e ver acontecendo. Então esse aparelho aqui é um aparelho que está ok, é um aparelho que está funcionando, é um aparelho nosso da loja, que eu comprei para estudo, então faço o estudo com esse aparelho. E aqui é um outro SSD de um outro aparelho nosso também, tá? Eu tenho um Série X que eu comprei para estudos e tem outro Série S. Esse aqui é de um Série S. Vou colocar esse SSD nesse aparelho aqui. Vocês vão ver que esse aparelho aqui funcionando, vocês vão ver qual o sintoma que ele vai dar e vocês vão ver por que não é simplesmente tirar de um e colocar no outro, como era na geração passada, né? Era só trocar o HD que funcionava normalmente. Nesse caso aqui vocês vão ver que é um pouco diferente. Com o aparelho totalmente desmontado, como vocês podem ver, tá ligado com o SSD original dele, estão vendo aí? O aparelho já deu imagem. Agora nós vamos trocar esse SSD, vamos colocar o outro SSD de outro Xbox, pra vocês verem qual é o sintoma. Tirar o SSD original do aparelho, vamos colocar um outro de um outro Série S. Tá com o sistema, tá completinho, só pra vocês verem qual é o sintoma quando a gente troca o SSD. Digamos que vocês tenham comprado um SSD e queiram colocar aqui, vocês vão ver qual é o sintoma. Só liguei na tomada. Vocês vão ver qual é o sintoma quando a gente troca o SSD. Então, tá com outro SSD, o original dele está aqui. Vou ligar o aparelho. O LED acendeu, já apagou na hora. O LED acendeu, apagou de novo. Ó. Estão vendo que o aparelho desliga com outro SSD? Ele liga, desliga na hora. Por quê? Os arquivos da NAND, o arquivo criptografado que é casado com essa APU, está nesse SSD aqui. Tá? Então se eu colocar esse SSD de volta, esse aparelho vai voltar a funcionar. Enquanto o SSD estiver funcionando, é possível fazer backup, é possível fazer uma clonagem para poder passar de um SSD para o outro, é possível aumentar a capacidade, desde que o SSD esteja funcionando, porque as informações cruciais estão aqui. Então, infelizmente, tomaram uma medida que para o consumidor final é ruim, porque o aparelho fica dependente disso aqui, que pega nesses aparelhos. Que pela lógica, nós vamos pensar o quê? É só fazer uma clonagem, fazer um backup e guardar. É o normal, isso aqui quem trabalha com informática faz isso direto. Então o normal é o quê? Se eu tenho um arquivo de NAND aqui, que é crucial para esses aparelhos funcionar, sem eles o aparelho não funciona, vou fazer um backup, vou guardar. O dia que isso aqui der defeito, eu pego o meu backup, gravo novamente outro SSD e o aparelho volta a funcionar. Esse é o raciocínio lógico, mas infelizmente não é assim, pessoal. Por quê? Quando você faz um backup da NAND que está aqui e guarda, quando você faz uma instalação do sistema e o aparelho atualiza, infelizmente, a NAND e a APU são atualizadas. Então a NAND passa a ser uma outra versão e a chave da APU muda. Então o Xbox, a partir do momento que atualizou, tem que fazer um backup da nova NAND. Então atualizou, tem que desmontar o aparelho todinho novamente, tirar o SSD, fazer um novo backup e guardar. Então se daqui a um mês tiver uma outra atualização, você tem que desmontar o aparelho novamente, fazer um backup e guardar. Isso se torna inviável, né? Porque a partir do momento que atualiza, a NAND anterior já não funciona mais. Eu já fiz esses testes, fiz o backup, clonei a nova NAND, instalei a NAND antiga, o aparelho só liga e desliga. Então, infelizmente, o aparelho só funciona com a NAND atual.
Dá para fazer um backup da NAND e guardar? Dá. Mas tem que ficar atento, que atualizou o sistema que a NAND já era. Se o aparelho queimou com a NAND nova, já era o aparelho. Caso esse SSD venha dar defeito através do número de série do aparelho, a gente conseguisse baixar ou criar uma nova NAND e gravar em outro SSD o aparelho funcionar. Essa seria a medida mais justa, né? Porque você perder um aparelho desse porque o SSD queimou, é meio absurdo, né? Mas infelizmente essa geração é assim. Geração passada tranquilo, só trocar. O Play 4 também é assim. O HD só serve para jogos e sistema, a NAND em outro lugar. No Play 4 é a NOR. Nos Xbox é a NAND, mas é um chip separado. E, infelizmente aqui tá tudo aqui, ó. O aparelho depende disso aqui. Pessoal, você que gostou desse vídeo informativo, não é um vídeo de manutenção, é mais para informar. Se você gostou desse tipo de formato, dê aquele like, compartilhe com os seus amigos nesses grupos de Xbox, tem muito Xbox lá, o pessoal faz muito essa pergunta, sofre muito com esse cara aqui, a questão de espaço. Se dá para trocar o SSD, tá? E se simplesmente trocar, funciona. Então esse vídeo é desse caráter informativo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dê aquele like, compartilhe com o pessoal, beleza? E até a próxima.